Olá, meus amigos, bem-vindos a Curiosidades da Literatura Brasileira. Você acredita que uma obra possa matar o seu próprio autor? Aí você pode perguntar de que modo? Caindo da prateleira, fazendo o autor desmaiar, ter um ataque do coração? Não foi bem assim a história, não. Tudo começou em 1888, quando Raul Pompeia publicou o livro O Ateneu. Tão logo a obra foi publicada, tanto a crítica quanto os leitores foram unânimes. A obra era genial e o autor imediatamente colocado no rol daqueles considerados gênios da literatura brasileira. E o tema era escabroso, era um tema que ninguém tinha coragem de abordar na época. Era o homossexualismo entre adolescentes num colégio interno. A sociedade rica da época colocava os filhos para estudar ou em colégio só para homens ou em colégio só para mulheres. Pois bem, dizem que o homossexualismo existia, mas era uma coisa muito velada, muito escondida, ninguém tinha coragem de comentar e muito menos de tornar isso público numa obra da literatura ou numa reportagem de jornal ou de revista. Pois o nosso Raul Pompeia teve coragem sim e abordou o tema no livro O Ateneu. Acontece que assim que a obra começou a ser lida, a ser admirada, começaram as polêmicas. Muitos enxergavam coincidências entre a vida do autor, do Raul Pompeia, e a história que ela contou no livro O Ateneu. Uma delas, por exemplo, é que o Raul Pompeia também estudou num colégio interno do Rio de Janeiro, o famoso colégio do professor Abílio. E aí começaram as especulações. Alguém tentando ironizar ou insinuar de que a obra era autobiográfica, ou seja, que o Raul Pompeia também era homossexual. Olha, se ele não se zangasse com essas insinuações, com essas críticas, tudo bem, mas ele começou a se defender, principalmente pelos meios de comunicação da época, jornais, revistas, dizendo que tudo não passava de especulação, que a obra não era autobiográfica e que ele inventou aquela história e que tudo ali era fictício e não real. Mas os jornalistas começaram a fazer um levantamento minucioso desde que o Raul Pompeia entrou para um colégio interno até os dias atuais, e aí as coincidências foram ficando evidentes e o Raul Pompeia cada vez mais acuado, sem defesa, sem saber bem o que dizer. E essa polêmica se acirrou, ganhou realmente notoriedade quando Olavo Bilac, que era príncipe dos poetas brasileiros, entrou na briga. Sabe que o Bilac, quando começou a falar dessa polêmica, parecia até que ele ia defender o Raul Pompeia. Ou seja, ele começou dizendo que não era preciso fazer comparação entre a vida do Raul Pompeia e do Sérgio, o personagem do livro Ateneu. E aí concluiu que o Pompeia era homossexual sem precisar de nenhuma comparação. Pois essa briga foi famosa, notória, porque eram dois homens famosos, naturalmente trocando farpas, trocando acusações. Mas para você se situar, o Bilac também não era lá esse exemplo todo de pureza, não. Ele estava no 5º ano da Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, quando foi flagrado praticando relação sexual com cadáver. O homem era necrófilo. Ainda bem que fizeram exame na defunta e ela não estava grávida, porque na época a coisa era séria e se ele a engravidasse teria de casar. Pois olha, os dois, o Pompeia e o Bilac, ficaram trocando acusações pelos jornais cariocas. O Pompeia dizendo que Olavo Bilac era necrófilo e colocou nele até o apelido de Papa Defunto. E o Bilac dizendo que o Raul Pompeia era o Sérgio, que era gay ou homossexual, esses adjetivos que todos nós conhecemos. Pois bem, sabe que essa coisa esquentou mais ainda quando, num determinado dia, o nosso Raul Pompeia, com seu senso trágico, publicou um desafio no jornal Carioca. Ele escreveu assim: eu, Raul Dávila Pompeia, escritor, jornalista, desafio o poeta Olavo Bilac para um duelo de espadas em praça pública para provar qual de nós dois realmente é homem. O Bilac no outro dia foi lá e retrucou. Escreveu: eu, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, poeta e papa defunto, confessou logo, aceito o desafio.
pois marcaram data e horário. Seria num domingo pela manhã, numa praça pública do Rio de Janeiro, o duelo entre os dois intelectuais. Olhe, acredite, os dois foram sim, compareceram e a praça ficou lotada. Se tivesse cobrado ingresso, teriam ganho dinheiro sem problema nenhum. Mas olha o que ocorreu. A turma do Deixa Disso entrou pelo meio, os dois chegaram a desembainhar as espadas, mas a tragédia não se consumou. Agora, olha a diferença. O Bilac levava isso meio na galhofa. Ele foi à praça não para matar o Raul Pompeia, mas para ganhar notoriedade, para aparecer e, naturalmente, para brincar com toda essa história. Mas o Pompeia levava isso muito a sério. Ele não foi ali para brincar, não foi ali atrás de notoriedade. Ele queria mesmo duelar com o Olavo Bilac. E aí vem o retrato da sociedade da época. O Pompeia, com os seus trejeitos femininos, diante da impossibilidade de brigar com o Bilac, foi vaiado. O público, então, não admirava o lado sexual ou homossexual do Raul Pompeia. E o Bilac, com seu jeito mais extrovertido, não é que foi aplaudido pelo público da época, e esse fracasso do duelo marcou mais ainda a vida do nosso Raul Pompeia, e ele começou a pensar numa maneira de limpar a sua honra, como ele mesmo dizia, e resgatar a sua masculinidade. Adivinha o que ele começou a pensar? Pensar na ideia de morrer, na ideia de suicídio, para não ser comparado ao Sérgio, personagem que ele criou no livro O Ateneu. E adivinha qual foi a data escolhida? O homem era metódico, mudança de 24 para 25 de dezembro de 1895. Ele simplesmente escreveu um bilhete lacônico, um bilhete bem curtinho, tentando explicar as razões pelas quais tirava a vida, deu um tiro no coração e morreu. E estava apenas com 36 anos de idade. Pois bem, meu amigo, minha amiga, se você gostou dessa história, muitas outras esperam por você aqui no nosso canal, né, do Linguativa Curso Online. E se você quiser fazer seus elogios, suas críticas ou suas sugestões, é só mandar e-mail para mim, batista@linguativa.com.br. Até a nossa próxima curiosidade da literatura brasileira.